Olá pessoal, meu nome é professora Cássia Coutinho. Estão preparados para mais uma questão? Então, hoje é uma questão da OCP, ou melhor, do Instituto OCP, que está te cobrando um conceito que não é tão comum, mas, né, assim, são questões bem atuais aí, então vale a pena a gente ficar um pouco mais atento, que é o conceito de proposição, né? Quando que uma frase é ou não proposição. Vale lembrar, gente, que esse é um conceito extremamente explorado pelo CESP. Então, se você, já fica uma dica da Cassinha aí, se você for fazer uma prova focada no CESP, ele é a banca que mais cobra dois tipos de conceitos. Se é ou não uma proposição e se ela é ou não uma proposição simples ou composta, tá? Só que as questões do CESP, depois eu vou separar umas para a gente fazer, elas são mais difíceis, assim, realmente requer um pouco mais de atenção. Só que a minha preocupação aqui é, gente, quando a gente fala, por exemplo, numa OCP, numa FGV, né, tirando o CESP, resumindo, é um conceito muito incomum. Então, mesmo sendo uma questão mais fácil, o que acontece? O aluno, tchau, tchau, nem lembra, né? Então, coloca aí pra gente a questão. Então, na questão, gente, ele vem cá e fala o seguinte: qual das afirmativas a seguir não é uma proposição lógica? Então, qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Letra A, a França fica na Europa. Letra B, Silvio é autônomo e trabalha segundas-feiras. Letra C, 3 mais 8 é igual a 9. Letra D, as crianças estão com fome ou sono. E letra E, você vai trabalhar? Beleza, então, bora aqui comigo. Então, gente, ele está querendo saber o que não é uma proposição. Então, primeiro, o que é proposição? É uma sentença declarativa no qual, dentro de um certo contexto, a gente pode inferir um juízo de valor, verdadeiro ou falso. Então, repetindo aí, é uma proposição declarativa, ok? No qual a gente pode, dentro de um certo contexto, inferir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Lembra que quando a pergunta é se é ou não proposição, não me interessa julgar se ela é V ou F, tá, gente? O que interessa é ver se ela satisfaz isso ou não. Em outras palavras, trocando por miúdos, o que você vai olhar? Para ser uma sentença declarativa, tem que ser uma afirmação, para começar, tá? Ela tem que ter uma estrutura certinha, sujeito, predicado e etc e tal, tá? Então, porque apenas isso, ou seja, não pode ser uma frase nominal, porque se não tem verbo, não tem como eu julgar ali se é verdadeiro ou falso, tá? Cássia é bonita, tem que ser Cássia é bonita, Cássia foi ao clube, ou seja, alguma coisa que eu posso dizer se ela é verdadeira ou se é falsa, beleza? Tem que ter sentido completo, porque apenas a frase com sentido completo eu posso julgar em verdadeiro ou falso. Não pode ser os dois, verdadeiro e falso, simultaneamente, né? E não pode admitir uma outra forma de classificação, beleza? Então aqui, gente, nessas frases, a França fica na Europa. É proposição? Sim ou não? Sim. Isso aqui é uma proposição, beleza? E só aproveitando, é uma proposição simples, né? Que a gente também chama de proposição atômica, tá? Então, é uma proposição e é também uma proposição simples. B, Silvio é autônomo e não trabalha segundas-feiras. Isso aqui é uma proposição, só que neste caso, esse zinho caracteriza uma conjunção, né, gente? Então, isso aqui é uma proposição e nessa letra B é uma proposição composta, que a gente também chama de proposição molecular. Gente, criem o hábito de, quando estiver estudando, fazendo questões, explorar a sua questão ao máximo. O que eu chamo de explorar ao máximo? É fazer isso aqui, ó. Tá? É você, de alguma forma, ele só está perguntando se é ou não proposição. A gente resolveria essa questão em 2 segundos, porque quem já está na lida aí, quem já está estudando, sabe que se tem interrogação já não é proposição. Então, no fundo, não precisava nem ler as anteriores, tá? Mas se você gastar um minutinho a mais e fazer isso aqui, você vai ter muito mais riqueza no seu exercício e vai terminar as suas baterias com um aprendizado muito maior, o que vai gerar uma maior qualidade no dia D, beleza? Bom,
A terceira, gente, é uma proposição, né? No caso, 3 mais 8 igual a 9 é uma proposição e também é uma proposição simples. Então, lembra que ela pode ser conjunto de palavras ou símbolos, tá? Então, não tem problema nenhum ela ser totalmente simbólica. A letra D, as crianças estão com fome ou com sono. Quando eu falo esse ou com sono, gente, é como eu falasse ou estão com sono, né? Então, a gente tem um verbozinho aqui, gente, o quê? Embutido, né? Então, as crianças estão com fome ou estão com sono. Então, nesse caso aqui, eu tenho quem, gente? Uma disjunção. Então, eu tenho uma proposição, né? E essa é uma proposição também o quê? Composta. Beleza? Bom, você vai trabalhar? Não, né, gente? Isso não é uma proposição, porque isso é uma sentença interrogativa. Então, quando eu te disse lá o conceito de proposição, quando eu falei que é uma sentença declarativa, primeiro pré-requisito é ser uma afirmação. Ah, Cassinha, então deixa eu ver se eu entendi. Se tem exclamação ou interrogação, já não é proposição. Isso mesmo, né, gente? Então, quando ele fala, você vai trabalhar, eu já sei que isso aqui é uma sentença interrogativa, já não tem jeito de ser uma proposição, tá claro? Nesta questão aqui, gente, vamos dizer assim, um aluno mais treinado, ele bateu o olho nessa interrogação, ele já saberia que a resposta da questão é letra de estudaremos um pouco mais. Mesmo sem nem ler as outras. Tudo que eu coloquei aqui, gente, é só para agregar conhecimento para vocês. Mas para fazer a questão especificamente, era só saber que a interrogação já não é proposição de jeito nenhum. Ou seja, você faria a questão com menos de 2 segundos, tá bom? É claro, gente, que vale assim. Como é um item que cai muito pouco em prova, exceto para o CESP, né, tirando o CESP da jogada, o problema é que às vezes o aluno podia ficar ali na dúvida entre uma e outra, porque por falta de conhecimento aí, tá? Então, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Então, não são proposições, tá? Então, não são proposições. Primeira coisa, gente... sentenças interrogativas. Então, não são proposições, sentenças o quê? Interrogativas. Então, por exemplo, aqui estava lá. Vamos ao cinema? Então, isso não é uma proposição, beleza? Porque é uma interrogação. Segundo, as sentenças exclamativas. As sentenças exclamativas, tá? Então, por exemplo, que disciplina, que matéria linda. Que matéria linda, é você assistindo às aulas de raciocínio lógico. Aí você fala, nossa, que matéria linda, gente. Se é exclamação, não precisa nem ler, tá, gente? Não é proposição. Terceiro, sentenças imperativas. Também não são proposições. Exemplo, faça 1000 questões, faça 1000 questões de RLM. Eu sei que você é um aluno obediente e vai fazer, né? Mas, gente, não tem como classificar em VOF. Você pode obedecer ou não, é uma ordem, né? Então, esse faça, você tem verbo que no imperativo. Bom, aqui, gente, eu vou te dar uma dica, porque os dois primeiros é muito fácil. Tem exclamação ou interrogação, já não é proposição, não tem meio termo. Aqui, qual que é o seu problema, às vezes? É identificar o verbo no imperativo. Aí, seu problema é com a Flávia Rita, professora de português
Diga de passagem, minha irmã, beleza? Porque querendo ou não, já não é da minha área. Então, o seu problema aqui é saber se o verbo tal não está no imperativo. E fazendo uma ressalva, se for questões do CESP, CESP é mais chique, né, bem? Então, você tem frases do ponto de vista do português mais elaboradas. Então, o seu problema aqui não é raciocínio lógico, é português, beleza? Sinto te informar. O que mais, gente? O outro tipo são as sentenças abertas, né, gente? As sentenças abertas também não são o quê? Proposições, tá? Então, por exemplo, vamos colocar assim, ó, ela é professora de raciocínio lógico e matemática. Gente, quando eu falo ela é professora de RLM, se você está pensando em mim, Cassinha, beleza, eu sou professora de raciocínio lógico e matemática, beleza? Porém, se você está, de repente, pensando lá na Flávia Rita, ela é professora de quem? De português. Seria uma sentença falsa, uma proposição falsa. Então, repare que para você julgar, para você inferir um valor lógico, depende de quem é ele. Então, para você julgar, depende de quem é ele. Fechou? Se eu colocasse assim, ó, x mais y sobre 2 é um número inteiro. É um número inteiro. Também é uma sentença aberta, né, gente? Por quê? Quando eu falo que x mais y sobre 2 é um número inteiro, repare que depende de quem é x, né? Depende de quem é x. Então, se o x, por exemplo, a Maria, mulher, pensou em 2 e 8. 2 mais 8, 10 sobre 2 é o número inteiro. Como o homem gosta de ser do contra, não é isso? Ele pensou em 2 e 7. 2 mais 7, 9. Sobre 2 é o número fracionário, ou seja, então seria uma sentença falsa. Então, repare que para eu julgar ambas, depende de quem é x, de quem é y, de quem é ele ou ela. Então, isso aí é o que a gente chama de variável proposicional. Tá claro? Vou colocar um último exemplo aqui, só porque é um exemplo que o pessoal erra bastante. Se eu colocar assim, ó, x mais 3 é igual a 7. É proposição ou não? X mais 3 é igual a 7. É proposição ou não, gente? Não é, né? Aí o menino psicopata que está me assistindo agora tá falando, mas Cassinha, essa mulher é louca. O x é igual a 4. E aí, aqui, ó, a sua vaga na vala, né, gente? Por que que aqui nessa última a gente é muito tendenciosa ao erro? Porque quando o aluno lê assim, x mais 3 é igual a 7, o menino psicopata ele já pensa no número 4. Mas por acaso está escrito aqui, resolva a equação, dê o conjunto solução, encontre o valor de x para que torne a proposição verdadeira. Para quais valores de x a proposição funcional é verdadeira? Está dizendo isso? Não, filha, a pergunta é só se é ou não proposição. Entra no mesmo esquema. Maria, porque as mulheres são mais evoluídas, 4 mais 3, 7, verdadeiro. Joãozinho do contra, 0, 0 mais 3, 7, vai ser falso. Então, é a mesma coisa. Aqui você também não sabe quem, o valor de x, por isso gera uma sentença aberta, beleza? Então, de uma forma geral, gente, nestas questões, não é só isso, tá, gente? Mas, assim, de uma forma mais resumida, vale a pena você focar nesses 4 itens que não são proposições. Tem interrogação, tchau. Tem exclamação, tchau. O verbo está no imperativo, né? O verbo principal está no imperativo, também não é. Essas são um pouco mais fáceis. Essas aqui, cuidado quando tem variável, um artigo indefinido, né, essas breguetes assim, também não é uma proposição. Mas cuidado quando não está definido. X mais 3 é igual a 7. Para x igual a 5. Opa, acabou de ser proposição, porque eu defini quem é o x. Então, para essa sentença aberta, essa variável ela não pode estar o quê? Definida. Cuidado com isso, beleza? Então, tá aí uma questãozinha envolvendo conceito de proposição. Volto a dizer que não é algo tão comum, mas quem que ama com toda paixão, até escreve aí no quadro, gente. Conceito de proposição. CESP ama com toda paixão do seu ser, tá, gente? Aí é uma coisa que, para o CESP, a aula disso é muito mais
pesada aí do que às vezes para outras bancas, ok? Então, queridos, ficamos por aqui.